Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa comunidade de fé. E eu gostaria muito de ser usado por Deus hoje para abençoar a tua vida. Você já percebeu o tema desse vídeo, que é o primeiro passo para salvar o seu casamento, salvar o seu relacionamento. E vamos seguir a seguinte metodologia ao longo desse período. Vamos utilizar o calendário litúrgico. Por exemplo, um folheto como esse aqui, ele é entregue à igreja que utiliza o calendário litúrgico e tem todos os textos que serão trabalhados ao longo do trimestre, levando sempre em consideração os momentos marcantes da igreja, como, por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo, como o momento da morte de Jesus Cristo, como o momento do Pentecostes. Ou seja, esse período litúrgico é dividido por grandes momentos da igreja, assim como o período do Natal. Bem, como é que nós utilizamos esse fascículo aqui? Muitas igrejas cristãs no Ocidente e no Oriente utilizam esse calendário litúrgico, ou seja, se você faz parte de alguma comunidade cristã e adota esse calendário litúrgico, isso vai ser muito proveitoso para você. E para você que não conhece, né, ou a sua igreja não adota, terá uma oportunidade de, mesmo sem a sua igreja seguir esse calendário litúrgico consolidado em todo o Ocidente, você tenha a possibilidade de tê-lo aqui conosco. Coisa boa, né? Ao longo dessa gravação você vai ver, vez ou outra, barulho de avião passando, porque estou gravando diretamente aqui da minha casa, que fica bem pertinho aqui do aeroporto, tá bom? Nós estamos no período litúrgico, né, que marca desde o momento depois do Pentecostes. Por isso que esse fascículo ele é vermelho, para lembrar justamente esse momento, tá? Bem, no 13º domingo do Pentecostes, o texto utilizado e consolidado em muitas igrejas cristãs no Ocidente é o texto que se encontra em Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 33. Gostaria que você prestasse atenção, parasse um pouco, né, para que a gente pudesse ler esse texto, para que a gente possa, enfim, trazer a meditação de hoje, né? Bem, falei que a metodologia que vamos seguir para os vídeos, principalmente da segunda-feira, é a gente trazer a mensagem que foi realizada no domingo anterior, né? Ou seja, ontem. E dentro dessa perspectiva, trazer aplicações para o casamento e relações familiares. Então, uma coisa muito interessante, se o seu pastor adota o calendário litúrgico, você terá a oportunidade de ser abençoado no domingo com a exposição do texto e na segunda-feira aqui o mesmo texto, só que com algumas aplicações para a família, né, e os relacionamentos familiares, bem como um acréscimo de entender algumas palavras e alguns verbos e sua repercussão no português, trazendo justamente do original grego ou hebraico. A ideia aqui, amados irmãos, é que possamos relembrar ou conhecer os conceitos, né, das línguas originais e aplicar esse conceito ao mundo real, para que a gente possa já na segunda-feira, como hoje, bem como toda semana, a gente nós temos um momento de fé, bem como consolidar as nossas perspectivas no Senhor. Vamos para a leitura do texto? Entendendo já um pouco da metodologia do calendário litúrgico, bem como entendendo um pouco da nossa metodologia, principalmente dos vídeos da segunda-feira. Bem, acompanhe aí a leitura, tá bom? Em Lucas capítulo 14, verso 25 a 35, que diz assim: Grandes multidões acompanhavam a ele. Voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe,
e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não se suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele? Dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e pedir e suplicar a Deus iluminação para o texto bíblico, bem como percepções espirituais para compreender a sua voz. Senhor, nosso Deus e Pai, glorioso é o teu nome, ó Deus, estamos aqui na tua presença, reconhecendo a tua santidade, o teu poder, a tua misericórdia, e suplicamos mais uma vez pela tua graça. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, os olhos da nossa alma, para compreender o que tu queres de nós. Fala conosco, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, amados irmãos, estamos no Evangelho segundo a narrativa de Lucas. É bem interessante que a metodologia que a gente procura utilizar nas igrejas reformadas é entender o contexto para qual foi escrito, né, o texto, e aí, ao entender o contexto, a gente conseguir chegar a qual é a intenção do autor. E, com essa intenção do autor, levando em considerações a repercussões na própria língua original, o que isso pode repercutir ao longo dos anos e justamente chegar no nosso casamento. Tá. Lucas, então voltando à nossa parte histórica, Lucas, que é um médico amado por Paulo, ele é um gentio, se converte justamente depois do evangelismo de Paulo, né? Ele é um historiador minucioso, muito conhecido, ao ponto de escrever um grande livro com 2 volumes. O primeiro volume é justamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas. Então, comumente, quando você abre a Bíblia, está lá, Evangelho de Lucas. E o segundo volume, Atos dos Apóstolos. Isso mesmo, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi justamente o evangelista, médico e historiador Lucas. Algumas pessoas dizem que a primeira etapa, o primeiro volume, é Lucas escrevendo de Jesus e os seus feitos em carne em nosso meio. E em Atos dos Apóstolos, é os feitos de Jesus realizado pelo Espírito em nosso meio. Então, é um livro muito completo, né? Bem robusto, com 2 volumes. Não há nada nas escrituras com essa característica, né? De ser 2 volumes de uma narrativa. Nós temos algumas cartas paulinas que são cartas que Paulo escreve, né? O evangelista Paulo escreve uma vez, a segunda vez endereçada à mesma cidade, como 1 Coríntios, né? Bem como as demais. No contexto que estamos, em Lucas, como historiador, então vamos entender que alguns textos bíblicos em Lucas, eles são presentes, mas não estão presentes em Mateus, nem em Marcos, nem
em João. Né? E algumas pessoas falam, tá vendo? Alguns até disseram, tá vendo? Aqui eu encontrei erro, porque o que Lucas está contando aqui eu não encontro em Mateus, né? E vice-versa. Na verdade, amados irmãos, devemos entender algumas facetas, né, de tudo isso. Na verdade, é uma única história vista por perspectivas diferentes e com uma intenção de alcançar um público diferente, tá? Enquanto Mateus está bem focado no público judaico, né? Por isso começa com a genealogia e tudo mais. Não é diferente do que vemos aqui em Lucas, que é muito focado nos gregos, né? É diferente do foco. Por isso essa questão de minucioso, né, em procurar os detalhes é diferente de Marcos, por exemplo, que é endereçado para o público romano, do Império Romano. Por isso o tempo todo relembra no seu escrito que Jesus é o Rei, né, o Filho de Deus. Isso aí era muito mais fácil ser compreendido pelo romano. Então, chegando a Lucas, que está escrevendo numa linguagem muito parecida para todos nós, que temos essa herança, principalmente de didática, né, grega, né? E por isso que muitos colegas, quando chegam para mim, qual dos evangelhos você mais se identifica na primeira leitura? E muitos vão dizer que é justamente em Lucas. E é aqui, em Lucas, que vamos ver no capítulo 14, Jesus no meio da multidão e olha para a multidão e dá algumas características, né, de discípulo. Bem, você viu o tema desse vídeo, né, o primeiro passo para salvar um casamento. E qual é esse primeiro passo? Né? O que devo fazer? Né? Fala, pastor. Bem, eu quero dizer para você que o primeiro passo para você mudar de vida e as condições que envolvem seu casamento, que pode estar num precipício, é entender e compreender e ter uma postura de um discípulo. Isso mesmo, de um discípulo. Discípulo, na verdade, é aquele que tem relacionamento com alguém, mas é um relacionamento disciplinado, né? Por isso que discípulo vem justamente de disciplina. Então, disciplinado, ou seja, obediente para seguir completamente as orientações. Então, quando estamos aqui falando da palavra de Deus, Deus nos escolheu, Ele é soberano, Ele escreveu a história da nossa vida. Em contrapartida, o mesmo Deus soberano, Ele requer de nós uma resposta em obediência. E essa resposta em obediência é com disciplina, seguindo aquilo que o Senhor determinou para nós. Por isso, se você quer sair de uma condição desfavorável no seu casamento, você tem que lembrar que você deve buscar ser um discípulo, ou seja, alguém que tem um relacionamento íntimo de obediência constante e disciplinada para ser igual ao seu mestre. Isso. Que coisa maravilhosa, né? Falando até com os meninos. Bem, você está pronto para isso? Está pronto para essa caminhada de relacionamento ordinário, constante, disciplinado em obedecer o seu mestre? Então vem comigo, porque é assim que Deus nos chama em meio à multidão. Veja que no verso, olhando para o texto aqui, no verso 25 diz que grandes multidões o acompanhavam, essa multidão que estava acompanhando Jesus. E é bem interessante que havia várias intenções, né? A motivação do grupo que acompanhava Jesus, dessa multidão, são muitas motivações, mas quero aqui destacar 3 motivações. Muitas pessoas acompanhavam Jesus por causa dos benefícios de uma cura. Então eles estavam ali constantemente atrás de Jesus para receber uma cura.
Um outro grupo estava atrás de Jesus porque estava numa condição desfavorável e faminto. Então eles queriam um alívio para o seu corpo no sentido do alimento. Então muitas pessoas queriam e estavam ali na multidão porque esperava o próximo milagre, os 5 pães e 2 peixinhos, alimentar novamente a multidão. Então havia o grupo que estava seguindo Jesus por causa de uma cura. Segundo, havia o grupo que estava seguindo Jesus por causa de um milagre da alimentação, e outro grupo estava seguindo a Jesus, o terceiro e último, para que ele fizesse uma reforma política. Isso mesmo, para que ele se juntasse a agitadores políticos para que pudessem tomar o governo e fazer o reinado do Messias. Então esse grupo de curiosos, bem como de pessoas ansiosas pela mudança, estavam seguindo Jesus. Aqui eu quero destacar uma pequena aplicação, dizemos assim. Muitas pessoas se dizem cristãs, muitas pessoas frequentam até igrejas cristãs, mas estão lá apenas pelo benefício. Estão lá porque querem uma cura, estão lá porque querem um alívio para alguma carência física, né? Ou até mesmo porque recebem uma cesta básica ou um alimento. E outros estão dentro da igreja porque veem Jesus como um agente político, né? E vão à igreja para galgar dentro da sociedade posições políticas. Então, veja que essa questão de grupos grandes, né, seguindo a Jesus, desde a época quando Jesus estava presencialmente em nosso meio, em carne, e continua hoje, mesmo com Jesus estando em nosso meio presencialmente em espírito. Então, a pergunta que faço hoje é: o que leva você a estar perto de Jesus? São apenas os benefícios? Porque você está apenas procurando uma cura? Quer fazer de Jesus um trampolim político? Ou está apenas porque tem em Jesus uma possibilidade da ética e da moral e de um sustento futuro para sua própria família? Para refletir, não é? Também acho. Bem, mas no meio dessa multidão, louvado seja Deus, porque muitas pessoas se aproximam de Jesus por causa das suas necessidades, tá certo, irmãos? E não há nenhum problema nisso, de se aproximar de Jesus por causa de uma necessidade. Muitas pessoas encontraram Jesus quando estavam no leito, né, de um diagnóstico perverso, e ali reconheceram o seu pecado, reconheceram que sua vida deveria ser focada em outras coisas, que deveriam procurar o reino de Deus, e essas pessoas procuraram no primeiro momento uma cura, conseguiram, alcançaram, e a partir daquele momento quiseram mais. E é para esse momento que eu chamo você. Ou seja, em meio à multidão, Jesus olha para a multidão. E veja o que é que ele diz no verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs. Bem, queridos, eu disse logo no início do texto que o primeiro passo para a gente salvar o nosso casamento é tornar-nos um discípulo. E todos nós concordamos até aquele momento que o que é um discípulo? É alguém que ama um relacionamento disciplinado e ordinário com o seu mestre para ser como ele é. E é justamente essa proposta que Jesus está dizendo aqui. Se quer salvar o seu casamento, me siga. Seja um discípulo. E quando eu digo para ser um discípulo,
há alguns critérios, há algumas evidências. O que é que eu devo fazer para ser um discípulo de Jesus? A primeira coisa que eu digo é amor. Quando alguém perguntou para Jesus como é que ele resumiria os mandamentos do Senhor, ele pega e resume em dois. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nesses dois, nessas duas sentenças, resume toda a lei. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, você deve ter amor. E amor por Jesus. Mas qual a intensidade desse amor? Como é que eu percebo que estou amando a Jesus? É bem interessante que quando olhamos nas Escrituras, o próprio Deus, quando se revela a João, ele diz: quando sabemos que amamos a Deus? Quando guardamos os seus mandamentos. Então, eu sei que amo a Deus na medida que eu guardo o seu mandamento. E como eu evidencio este amor? A começar dentro da própria casa, dentro da própria família. O evangelho, ele é vivido de uma maneira autêntica dentro do nosso próprio lar. Porque na igreja você pode ser o presbítero, o diácono, o pastor, ou o músico, e ter aquele momento, né, de máscara, e usar essa máscara por 2, 3 horas. Mas dentro de casa, muitas vezes, aquele homem ou aquela mulher é aquela pessoa totalmente distante das coisas de Deus. E o que Deus requer de nós é vivermos uma autenticidade espiritual, a começar do nosso lar. Isso mesmo. Por isso, a medida ele já começa aqui. Se você quer ser o meu discípulo, tem que começar aborrecendo tanto o seu pai como a sua mãe. A ideia aqui de aborrecer não é, não, agora que eu vou seguir a Jesus, eu vou chegar em casa, vou chutar o balde, e a primeira coisa que minha mãe ou meu pai pedir, eu vou fazer uma birra e não vou fazer. Não, isso não é a ideia. A ideia aqui, amados irmãos, e você pode até ler o texto em outras versões, que vai perceber que esse aborrecer é você amar tanto a Jesus, que as pessoas que têm uma expectativa de receber de você esse primeiro amor, ela não vai receber de você esse primeiro amor. Ela vai receber de você um amor de segunda categoria, porque o amor de primeira categoria é dado e com toda a sua força, entendimento e coração ao Senhor. Então é por isso que ele diz: se alguém quer ser o meu discípulo, primeiramente deve aborrecer o seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. A ideia aqui não é renegar pai e mãe, muito pelo contrário, porque há um mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. E isso vai se prolongar os dias na terra. Não é ideia, porque Deus nos chama para uma vida de amar o nosso próximo. Então, a ideia aqui de aborrecer é a ideia de amar mais a Deus, ao ponto que os entes queridos mais próximos percebam que eles recebem um amor de segunda categoria em relação ao amor que você deposita em Deus. É o chamado ciúme santo. Poxa, como essa mulher, como esse homem é dedicado às coisas de Deus. E aí, em vários momentos, a sua família, seus entes queridos vão ficar aborrecidos, numa cidade desapontados, por não ter essa exclusividade, né, de amor. É bem interessante, amados irmãos, que vivemos num momento muito terrível, onde a corrupção moral ela alcança os nossos entes queridos e a nossa própria família. Verdade. Se olharmos as Escrituras, então acesse aí sua Bíblia comigo agora, Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Acesse sua Bíblia ou abra sua Bíblia. Miqueias está no Antigo Testamento, capítulo 7, verso 6. O capítulo 7 do profeta Miqueias, ele traz um panorama geral de como está o nível de corrupção e de decadência moral
de Israel. E dentro dessa decadência moral, ele cita uma característica da família, quando está moralmente corrompida. Veja o que ele diz, Miqueias capítulo 7, verso 6. Pois o filho despreza o pai, e a filha rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são da sua própria casa, ou seus próprios familiares. Quando o próprio Deus está falando lá em Lucas capítulo 14, verso 26, que se você não amar a Deus acima da sua própria família, você não é digno, não está pronto para ser seu discípulo, discípulo de Jesus. Então, como pastor, eu tenho a primeira característica de ser o discípulo de Jesus: amar a Deus acima da sua própria família, ao ponto da sua família ficar aborrecida ou desapontada por não receber esse amor exclusivo com toda a intensidade, carinho e entendimento que você se dedica a Deus. Dentro dessa perspectiva, a gente já vem para o primeiro uma aplicação bem interessante aqui, que muitas pessoas querem salvar o seu casamento e, em vez de focar no primeiro passo, que era amar a Deus sobre todas as coisas, ele começa a focar no cônjuge ou nos filhos, achando que à medida que eles vão se dedicando aos filhos, ele pode estar resgatando o seu casamento. Ou na medida que ele foca no marido ou na esposa, com um amor romântico, uma boa comida, ou com presentes, né? Ou palavras de afirmação, ou fazer carinhos. Amados irmãos, se o foco da sua vida for agradar a sua família, veja, se o foco principal da sua vida for agradar a sua família, você está perdendo a sua família e não sabe. Ou está perdendo a sua família e já percebeu, e está procurando a solução. E hoje, nesta noite, estou dizendo que a solução está na sua frente. Vem ser um discípulo de Jesus. Vem ter um relacionamento disciplinado, ordinário, constante em ser como seu mestre. Ou seja, esse primeiro passo é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de pai, mãe, acima de esposo, acima de filhos. Ele deve ser o centro da sua vida. Ele deve ser o motivo o qual você acorda pela manhã. Ele deve ser o motivo dos teus sonhos, o motivo da tua força no trabalho, o motivo para cuidar dos seus filhos, para viver uma nova perspectiva, para planejar. Pelo Senhor nós movemos e existimos. Se você quer salvar o seu próprio casamento, o primeiro passo é ser esse discípulo. E como ser discípulo? A primeira característica: amando a Deus mais do que sua própria família. Mas não para por aí. Além de amar a Deus mais do que a nossa própria família, os entes queridos mais próximos, por quê? Essa própria família pode estar corrompida. Alguns podem dizer assim: mas pastor, mas para mim é suave, é muito tranquilo. Meu pai, ele é uma pessoa temente a Deus, minha mãe também. Ou seja, vivemos numa atmosfera muito boa, familiar. Amém por tudo isso. Mas isso não deve tirar o foco de que o amor primário da sua vida é Deus, é Jesus Cristo. Você pode estar dentro de uma família totalmente agora corrompida, um pai perverso, uma mãe perversa, filhos que não te respeitam mais ou que já te abandonaram, mas eu quero dizer para você: confie no Senhor. Para, no nome de Jesus, a procurar metodologias tão distantes daquele que te criou e revelou um manual, que é a própria Escritura. Diante desse cenário tão corrompido, o profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 7, ele diz, diante de filhos, né, que deixam as relações familiares e tantas outras, ele diz: quanto a mim, mesmo diante desse cenário tão perverso e familiar, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor
esperando em Deus, o meu Salvador, pois ele me ouvirá. Amados irmãos, é essa nossa esperança. Enquanto a mim, ficarei atento no Senhor, esperando de Deus, o meu Salvador, pois ele me ouvirá. A ideia é que, por mais difícil que sejam os seus relacionamentos familiares, espere no Senhor, confie nele, ame o Senhor de todo o coração e que ele invada agora o teu coração no sentido de trazer paz, aceitação, gozo e abrigo, certo? Voltando lá para Lucas, capítulo 14, verso 26, então a primeira característica para você ser um discípulo era amar a Deus sobre todas as coisas, a ideia de amar ao ponto de trazer desconforto daqueles que queriam ou pretendem ter o seu primeiro amor, mas o seu primeiro amor está já garantido e separado para Jesus. Segundo, aquele que quer ser meu discípulo deve me amar mais do que sua própria vida. Veja, amados irmãos, se é difícil nós muitas vezes deixar de lado filhos ou marido e a família diante de Jesus, mas ele requer de nós mais um passo, que devemos amá-lo mais do que a nossa própria vida. A própria Escritura diz em Mateus que se o homem quiser guardar a sua própria vida, preservar a sua própria vida, ele já perdeu. Não há sentido em nós mesmos. O que é a vida do homem sem Deus, se não é um sofrimento após um sofrimento? Se é o próprio momento de euforia, de liberdade, ele percebe que muitas vezes, quando volta para casa, ele está completamente só. E ao chegar à velhice, ou bem como a idades avançadas, bem como diante de um diagnóstico tão difícil, de uma doença terminal, que diz assim, olha, o que adianta ter guardado tanto, se hoje o Senhor te pedir a tua alma, o que é que você vai falar? Então pare de se agarrar à sua própria vida e se entregue de todo o coração ao Senhor. Ou seja, abandone esse, é porque eu mereço, é porque eu quero desse jeito. Muitos dos conflitos conjugais acontecem porque o cônjuge ou a pessoa acredita que ela deveria ser tratada em autoestima. Uma autoestima que o outro cônjuge não consegue alcançar. Como te agradar desse ponto? Eu não consigo te agradar. Sabe por quê? Porque ele é humano. Ninguém consegue preencher todo o vazio emocional que temos dentro de um relacionamento. Só aquele que preenche todo esse vazio é o Senhor Jesus. Por isso, em nome de Jesus, pare de guardar a sua própria vida. Pare de achar que você deveria ser aqui a bem tratada. Não faça isso. Entregue a Ele o seu coração. Então, se quero ser um discípulo segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, discípulo é aquele que tem um relacionamento com seu mestre disciplinado e ordinário. E o que é que significa isso, amados irmãos? Que esse relacionamento ordinário e disciplinado, ele nos garante, ele nos tem algumas características, que é, primeiro, amar a Deus acima dos nossos familiares, ao ponto de, em vários momentos, eles se sentirem aborrecidos por receberem um status secundário, porque o amor primário é dado ao Senhor. E a segunda característica é que a minha vida, os meus projetos, os meus planos estão jogados na mesa para glorificar a Deus somente e pensar nele somente. Se você não pode fazer isso, você não pode ser discípulo do Senhor. É assim que ele termina o versículo 26. No versículo 27 diz que
qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode seguir. Aqui é a terceira característica que temos aqui. Aquele que não está apto para guardar a sua cruz, pegar a sua cruz e seguir. E o que é guardar essa cruz? Primeiro, quando comentando com meu filho hoje na devocional sobre esse mesmo texto, eu falando assim, filho, o que é para você tomar a cruz? Aí ele falou, pai, cruz é um sofrimento, né? Então será que eu tenho que buscar sofrer como Jesus? Bem interessante, ao longo da história cristã, a figura da cruz, ela trouxe vários símbolos, né, para a cultura. Então, hoje, quando você vê essa cruz aqui no meu peito, ela é uma tatuagem visível. A ideia aqui desse colarinho é que sou escravo do Senhor, mas sou um escravo não jogado, mas sou um escravo selado pelo símbolo da cruz, do sacrifício de Cristo. Mas o que a cruz representava para aquele povo que estava ouvindo naquele momento? A cruz representava uma condenação de morte, e de morte escandalosa, de morte que deixava aquele que tinha afrontado o próprio Estado, afrontado a própria maneira, né, religiosa do local. Então a ideia é, você está disposto a sofrer por Jesus? Você está disposto a ir até as últimas consequências e ser humilhado, ultrajado, de ser blasfemado, de ser mal falado, de abrir mão de algumas posições sociais e ser muitas vezes reconhecido como aquele que não é tão ambicioso assim? Você está pronto de viver para o Senhor com o sacrifício da própria vida? Se você não está pronto, você não está pronto para ser um discípulo. Porque o Senhor disse que primeiro, se eu não estou pronto para amar o Senhor acima da minha família, eu não sou digno de seguir a Jesus. Não sou digno de ser chamado seu discípulo. Segundo, se eu não olhar para a minha própria vida e deixá-la para trás e abraçar a vida de Cristo, eu não estou pronto para ser discípulo. E aqui, na terceira característica que vemos se eu não estou pronto para ir até as últimas consequências de sofrer por Cristo, para Cristo, em Cristo, eu não posso ser chamado como discípulo do Senhor, aquele que tem um relacionamento constante e obediente e que decide seguir o seu mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima da minha família, acima da minha própria identidade, ao ponto de ir até as últimas consequências, aí sim, ir atrás de Cristo. Veja que no início do texto, Jesus olha para a multidão e declara características do discípulo. E agora ele diz, siga-me, venha após mim, siga o mesmo caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto grandes líderes de várias religiões morreram procurando a verdade, outros, eu não sei a verdade. O importante é a busca. Em Cristo encontramos certeza de fato de onde eu vim, quem eu sou e para onde vou, porque Ele é o caminho, amados irmãos. Ele é a vida. Ele é a verdade. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por isso, para ser discípulo de Jesus, temos que ter 3 características. Amar a Jesus acima de todas as coisas. Amar a Jesus acima dos nossos relacionamentos mais profundos e significativos. Para ser discípulo, temos que deixar de lado o nosso eu mais íntimo e mais profundo. Não é a ideia, não é porque o meu temperamento é assim. Não porque
a minha camada emocional é assim. Não porque eu respondo sempre assim, eles que têm que me aceitar de maneira alguma. Tudo isto eu deixo de lado e quero viver a vida de Cristo em meu coração. E a terceira, estou disposto a ir até as últimas consequências. Sofrer por Cristo, para Cristo, em Cristo, apesar de mim. E aí sim, seguir a Jesus. É fácil? De maneira alguma. Precisa-se de parar e ponderar? Sim. É uma decisão significativa? Lógico. Ela define a tua eternidade. É a resposta a tudo isso. É tanto que o próprio Jesus, no próprio verso 28 do texto que estamos trabalhando, de Lucas 14, ele vai dizer e conta a história de alguém que está pretendendo construir uma torre. Que ele deve parar, medir, ver se tem condições, para que no meio da obra ele não pare por falta de recurso e passe vergonha. Depois ele dá aquela outra história, ou parábola da ideia de um rei que luta contra outro e vê que está em desvantagem numérica e primeiro procura uma reconciliação, mandar embaixadores. Quando eu perguntei para o meu filho sobre o que é que ele achava, o que é que tem a ver ser discípulo com tudo isso, sabe o que eles falaram? Pai, do mesmo jeito que se planeja para construir uma casa ou fazer uma guerra, para tomar essa decisão, né, pai? Deve ponderar bastante, né? Refletir bastante. É justamente isso, filhos. Foi o que eu respondi. Na verdade, quando você decide ser um discípulo, decisão tem muito mais a ver com aquilo que você deixa para trás do que com aquilo que você vai dar o passo à frente. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Veja que essa decisão de estar em Cristo leva em consideração aquilo que eu deixo para trás. A própria palavra decisão do grego é parar para cortar. Então, se você quer salvar o seu próprio casamento, e é justamente essa carência, essa dor que te fez e que te trouxe até esse vídeo, e é nessa dor que você percebe que há um Jesus muito maior do que aquilo que você estava querendo. E ao encontrar com esse Jesus, você deixa para trás a perspectiva de que a família é a coisa mais importante. Não, a coisa mais importante é o meu relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que meus filhos podem ter de mim. O meu relacionamento com Deus é a coisa mais amorosa que o meu esposo ou a minha esposa pode ter de mim. Ser um homem de Deus dentro da minha família é a coisa mais importante que eu posso dar para as pessoas que estão ao meu lado. Eu deixo o meu eu de lado e vivo para Ele. Essa decisão ela é difícil, mas ela é possível. E porque ela é possível, eu estou aqui. Perceba que depois de ponderar sobre a história de alguém que vai construir e ver cada ponto, bem como no segundo, a pessoa que vai para a guerra também tem que ponderar e ver as condições. E por fim, no verso 33 ele diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja que em algumas traduções bíblicas, não coloca assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não abandonar tudo para seguir a Jesus. Aqui, a tradução mais próxima por português seria realmente renunciar tudo. E qual é a diferença de renunciar para abandonar? Quando eu abandono as minhas posições, tudo que quero, eu vou embora. E não faço parte nem do mesmo meio. Quando eu renuncio, eu não quero os benefícios, mas eu não abro mão e aquele benefício não passa para ninguém. Ou seja,
Quando o Senhor diz, aquele que quer me seguir, ele tem que renunciar tudo que tem, ou seja, os bens, o patrimônio, o status social, os amigos, as conquistas, tudo isso que vier de benefício, ele é colocado de lado no sentido do apreço. Porque algo maior ocupou seu coração, Jesus Cristo. E aí, todo o seu patrimônio, toda a sua vida, todos os seus relacionamentos vão ser apenas instrumentos na mão de Deus para o louvor da glória de Deus. Você percebe que a vida de um discípulo, ela não é, no primeiro momento, fácil, mas é o único caminho para encontrar a felicidade. Porque qual é a finalidade do homem? A finalidade do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Quando digo que devemos ter uma vida voltada para a glória de Deus, amados irmãos, não é como súditos que chegam perto de um rei perverso. Na verdade, quando vivemos para a glória de Deus, encontramos a nossa identidade, sentimos um gozo em nosso coração e a convicção de que o meu amado é meu e eu sou dele. Nos reencontramos conosco, ou trazemos um significado, ou trazemos para o nosso coração um renovo de vida e de perspectivas. Eu sei o que te trouxe até aqui. Pode ter sido a dor, o medo, o desespero. Pode ter sido para sanar uma cura. Pode ter sido para tentar salvar o teu casamento, uma necessidade de reconhecimento. Você pode ter chegado aqui no intuito de aumentar os seus conhecimentos teológicos e do texto e crescer como autoridade dentro de um grupo social. Mas Jesus está olhando para você e te chamando para ser um discípulo, que é ter um relacionamento íntimo com Ele, bem como um relacionamento que está nas tuas mãos, decidir agora e ser obediente ao que Ele está dizendo, e responder em amor e ser igual ao Mestre. Os critérios estão colocados. Ame a Ele mais do que os seus pais, seus filhos. Que Ele seja o centro, o tudo, nos seus relacionamentos mais íntimos. Que Ele seja o centro, o tudo dentro do teu coração, negando você até a sua própria identidade e colocando nesse coração a identidade de Cristo. Indo até as últimas consequências e, se for necessário, sofrer por Ele. Mas eu quero dizer para você que Ele diz que esses sofrimentos eles são leves e momentâneos e não se comparam com a glória que há de ser revelada a todos nós. Dentro dessa perspectiva, amados, eu quero dizer que ninguém vive só para si, nem morre só para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar e pedir para que o Espírito Santo, e só na força dele, a gente consegue responder em obediência. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos fez clicar nesse vídeo, o Senhor nos fez preparar esse vídeo. E como várias pessoas, ó Deus, nos aproximamos de Ti por causa da necessidade
de uma dor. E isso revela o quanto somos humanos. Mas quando colocamos diante de Ti as nossas dores, os nossos medos, encontramos um bem muito maior, que é a Tua presença, que é a Tua vida em nossas vidas. E diante disso, ó Deus, renunciamos os nossos direitos e prerrogativas que por acaso possa ter invadido o nosso coração. Nos aproximamos de Ti pela graça e suplicamos, nos ajuda, Senhor, a Te amar mais do que tudo. Nos ajuda, Senhor, a evidenciar esse amor dentro da minha família. Nos ajuda, Senhor, a Te abraçar mais do que meu próprio eu. Nos ajuda, ó Deus, a Te seguir no poder do Espírito Santo. Tudo isso rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho uma convicção que o Senhor falou contigo, assim como falou comigo durante esse vídeo. E se você conhece alguma pessoa que está passando por dificuldades e quer mudar o seu relacionamento, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Deus tem muito mais e seja um missionário do Senhor. Há muitas pessoas que precisam ouvir aquilo que você ouviu hoje. Então, compartilha, comenta aqui um pouco da sua dor, bem como do quanto o Senhor já te abençoou por você ter uma mudança de postura. E te espero na próxima semana, sempre trazendo a revelação de Deus com aplicações para o mundo real, familiar. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.